Antes mesmo de nós começarmos, nós queremos consagrar o podcast Margaridas à Mesa ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque a nossa finalidade e propósito, né, Adriana, é ir por todo mundo e pregar o Evangelho. A mesa está posta, o episódio de hoje já vai começar. Eu sou a Érica Macedo. Eu sou a Adriana Daré. Se preparem, porque o episódio de hoje está começando. No Margaridas de hoje, temos a honra de receber a nossa psicóloga, terapeuta de casal e família, palestrante, escritora, esposa, mãe e serva de Deus. Seja bem-vinda, doutora Paula Nasser! Que alegria, que gostoso estar aqui com vocês, com essa energia tão boa e com essa proposta tão enriquecedora para as pessoas, tanto para as mulheres quanto para homens e famílias que estejam aí nos assistindo, nos ouvindo hoje. Sim, fala um pouquinho da senhora para nós, se apresenta mais, algo que nós não falamos, né? Ai, tá joia. Eu sou psicóloga há 25 anos, este ano, né, completa 25 anos que eu estou na carreira, é uma carreira que me dá muito contentamento, eu brinco que eu ainda não preciso de férias, é um trabalho que ainda não me cansa, se eu tiro 5 dias para eu viajar tá ótimo, porque realmente é uma tarefa que me dá muito prazer. Agora, fora os meus atendimentos em psicoterapia, né, eu tenho os filhos, que a gente tem uma convivência muito próxima, apesar deles estarem já no momento de estudarem fora, eles fazem medicina, os dois, eu sou casada, que mais? Palestrante, eu faço as palestras em igrejas e em empresas. ONGs às vezes chamam, mas é muito comum as igrejas chamarem e empresas. E os temas são temas que eles já levantam de uma situação que esteja acontecendo para eles, ou eles me pedem alguma sugestão que eu acabo também levantando isso, a gente vai tecendo junto. E do ramo de empresariado já saí, que estava também envolvida há algum tempo com isso, e os livros que também, essa forma de distribuir, de levar conhecimento, me agrada bastante, porque a palestra nem sempre as pessoas podem te acompanhar onde você está. E o livro, ele tem essa fluidez de uma outra forma, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho, não só de todas as, né, propostas que ela tem, mas nós queremos conhecer algumas particularidades, né, Adriana? Sim. Doutora, vou fazer a primeira pergunta. Como a sua jornada pessoal como esposa, serva de Deus, moldou não apenas a sua atuação como psicóloga, escritora, mas também no seu testemunho de fé? A gente sempre vai se equilibrando com aquilo que vai chegando, porque você recebe muito conteúdo, né, das pessoas, uma bagagem, e naturalmente o psicólogo ele é treinado para lidar com isso. Por isso que algumas pessoas às vezes estranham, quanto tempo se aguenta ficar ouvindo as pessoas tanto sofrimento, mas há um treino também na academia sobre isso, né? E, portanto, você articula muito mais os olhos no recurso que a pessoa está te apresentando do que no sofrimento. E essa costura que vai dando contentamento. E aí que na vida pessoal, isso também acontece, da gente poder observar, é natural que o psicólogo também precise de terapia, né? Ao longo do tempo ele também precisa se consultar. Porém, você está mais atento a algum dinamismo, a sua movimentação psíquica, de saber como as coisas funcionam e de também ouvir os pacientes que você tem ao longo da caminhada. E isso é muito gostoso para o retorno pessoal e espiritualmente também, né? Então, quando você pergunta dessa questão da fé, a gente vê a bondade de Deus na vida das pessoas, mesmo que elas não tenham essa relação de uma espiritualidade alimentada, digamos assim, né? Uma prática religiosa, por exemplo,
ela está de uma forma que você vê a boa mão de Deus sobre a pessoa, ainda que ela não perceba. Doutora, na terapia, é a gente que fala, né, Érica? Na terapia você senta, você conversa, a terapeuta, a psicóloga, né, faz várias perguntas pra gente se soltando, mas hoje nós vamos fazer a pergunta, eu gostaria de saber, como que você conheceu Jesus? Como que foi essa identificação e como você uniu essas duas coisas no consultório? Ah, joia. Bom, primeiro que quando a gente fala das perguntas para se soltar, que quando estamos numa proposta mais de grupo, numa palestra, as perguntas podem ser, como o povo fala, né, quebra-gelo. No consultório, as perguntas são sempre intencionais. Então, o psicólogo nunca pergunta uma coisa eu sabia. Aquela anotação, aquele pontinho ali, eu sabia. Isso, é isso mesmo, é intencional. Nunca uma pergunta é só para aquecer aqui, para chegar, para aquecimento. Não, ela já é intencional. Então, no consultório, na clínica, o movimento já é outro. Agora, na minha vida pessoal, de como é que eu fui entrar para esse lugar, de que forma que isso foi se conversando. Sim, se você nasceu no berço evangélico, como que... O que veio primeiro, a psicologia ou Jesus? Ah, Jesus. Graças a Deus. Mas isso se conversou de uma forma muito natural, porque eu vim de uma família cristã, né, uma família que sempre frequentou uma igreja presbiteriana, durante muito tempo. E então, para mim era natural estar ali. E isso fez sentido na minha conversão na adolescência, mas não era uma conversão extraordinária, assim, como tem pessoas que têm um testemunho, né? Nossa, eu tinha uma vida totalmente de um jeito e aí eu me converti e se transformou. Foi natural, porque eu já cresci ali naquele meio. E na adolescência isso fez um sentido de que os meus pais mudaram de igreja. E aí era assim, os filhos saíram. E era o momento de que ou eu vou para outra igreja, que era muito diferente daquela que estávamos, ou eu saio. Então, para mim, fez sentido ficar, não por causa da igreja, por causa de entender a importância de Deus e de Jesus na minha história. E aí eu continuei. E é o que faz sentido até hoje. Para mim, naturalmente, como qualquer pessoa, eu passo por muitas provas, muitas situações super difíceis. A fé fica abalada, às vezes fica enfraquecida, mas eu não deixo de sair da igreja que eu estou, seja ela qual for. Essa conexão se mantém. Que vale ali você falando, né? E eu pensei, então, a Paula Nasser aceitou Jesus 2 vezes. Por quê? Porque você nasceu ali num berço evangélico, você foi ensinada, você teve todo um amparo, mas chegou um momento da sua vida que foi o vale de decisão. Sim. Bom, agora os meus pais saíram e naquele dia você entendeu que você amava Jesus, que você teve a oportunidade de dizer, não vou mais. Então você disse, bom, Jesus, agora eu vou caminhar com os meus pés. Né? Então você toma a decisão de seguir e está até hoje, doutora. Isso faz sentido até na psicologia, né? Porque quando você decide por si, a história é outra. Uma coisa é a gente fazer porque a sociedade faz, porque a família faz, outra coisa é essa decisão pessoal. E aí na psicologia, eu vivi também, a igreja ela tem muitas qualidades para a pessoa, muitas vantagens, e também para a sociedade, né? A igreja alcança onde o Estado não alcança, ela tem uma contribuição fantástica, a igreja de modo geral, tá? E aí que também na igreja você vê muitas feridas, pessoas sendo muito feridas, e vê a inabilidade humana na hora de lidar com o sofrimento das pessoas. E aí eu fui vendo, ao longo desse tempo todo de igreja, que muita coisa ruim também acontecia dentro das igrejas. E quando eu decidi fazer psicologia, era um movimento assim, eu gosto, mas não era aquela paixão, sabe? Desde criança eu queria ser professora, já que ser médica, enfim. E aí eu falei, vou fazer psicologia. E aí entender isso, de que por que essa severidade das pessoas em tratar com muito rigor uma pessoa que tem pecado diferente do seu,
Só é diferente, porque pecado todos nós temos e sempre teremos. Mas essa dificuldade em se colocar no lugar do outro, de fato, não apenas porque é bonito falar em empatia e tá na moda, mas de falar, opa, o que é isso para esta pessoa? É uma prática no consultório, você fazer perguntas que parecem pueris, né? A pessoa fala, ué, por que ela não está perguntando isso? Tipo, morreu meu amigo. E o psicólogo vai perguntar, como você se sente? E a pessoa pode dizer, puxa, é óbvio que eu tô triste. Não sei. Tem gente que pode dizer, eu tô com raiva. Eu tô com raiva porque tá muito violento esse mundo e meu amigo não merecia morrer. O que o paciente vai trazer da emoção dele é que importa. A gente nunca pode supor o que ele está sentindo. Sim. Doutora, nós temos aqui a pastora, né, Érica, e nesse cenário, igreja, até no caminho eu estava conversando com ela, nesse cenário a gente encontra todas as vertentes no mesmo ambiente, né? E como que a gente ajuda a pastora, como que a gente identifica o narcisista, as outras faces, né? Eu não sou leiga nesse assunto. Sim. Me ajude a identificar, nos ajude a identificar. A senhora falou algo também que me chamou muita atenção, porque ela disse assim, muitas vezes nós achamos que o pastor ou um líder religioso, o certo e o correto, ele foi levantado para curar, mas muitos usam da autoridade para ferir. Sim. Né? Igual ela disse, diferentes de pecados. Então, o meu pecado só pode ser diferente, mas é pecado. Então, a forma que nós lidamos e não sabemos lidar também com as pessoas, ao invés de atrair, nós afastamos ela. E qual seria o segredo, né, para que as pessoas, primeiro que seria identificar e saber contratar. Falar. Porque também esse pastor talvez não teve essa... como é que a gente fala, esse conhecimento, esse estudo, para poder identificar, porque eu acredito que seja difícil, né, doutora? Pra gente que é leigo. Com certeza, porque é todo um estudo, né, para você poder... Você vê, até no consultório, às vezes a gente demora para identificar alguma situação, às vezes a gente fica em dúvida entre um diagnóstico e outro, então nós precisamos de um tempo, né, até para entender o processo da pessoa, a gente vai com calma. Por isso que é perigoso também essas pessoas que te ouvem em 5 minutos e falam, eu já sei o que você tem. Em 5 minutos? Uau! É o gênio da lâmpada, né? Mas assim, eu costumo brincar com os meus filhos, quando eu digo, olha, se acontecer alguma coisa, ora, e depois me liga, porque Jesus sempre chega primeiro. Que é isso, assim, a emergência a pessoa precisa de um socorro. Então, para os pastores, eles têm algo fundamental que é a oração. Eles vão acolher a pessoa, a maneira deles, e os pastores têm um conhecimento muito precioso, né? Muitos, acho que a maioria talvez fez uma faculdade de teologia, porque tem pastores que não fizeram, né? Sim. Mas a maioria fez, então eles já partem de um lugar de um conhecimento que é muito precioso, é muito valioso. E aí, quando eles fazem a orientação deles, o aconselhamento, isso já ajuda, a oração, isso tudo tem uma importância. Mas há um alcance que, de fato, eles não têm, que é do estudo dessa dinâmica, dos transtornos e tudo mais. E para isso, eu acho que ele vai ganhando tempo até ele achar alguém que possa atender essa pessoa. Eu tenho me deparado muito com pastores que têm essa clareza de acompanhar uma ovelha, né? A gente já fala ovelha, mas os membros, né? Sim. Em algum momento, claramente, ele faz orientação sem medo algum, sem receio algum. Olha, agora está na hora de você procurar um terapeuta, uma ajuda técnica para caminhar com você e resolver essa outra questão. Então, os pastores já estão muito esclarecidos sobre isso. E isso é muito bom, é um ganho para todo mundo, né? Para a sociedade, para a igreja, para a família, para os psicólogos que recebem também. E é importante, claro, que o psicólogo tenha essa compreensão de como funciona a igreja. Porque o psicólogo que não é cristão, ele precisa entender um pouco do dinamismo da igreja, até para ele também respeitar a instituição igreja, né? Não achar que a igreja é uma máquina de fazer louquinho. Porque, infelizmente, às vezes existe um abismo, não é a maioria, felizmente, entre a igreja achar que psicólogo vai trazer um transtorno de paciente para a ovelha, ou o contrário.
alguns terapeutas também acharem, deduzirem que a igreja esteja prejudicando a pessoa. Então precisa haver um respeito e um Sim. conhecimento de ambas as partes. E a Bíblia ajuda, né? A base bíblica ajuda muito nessas questões, né? Como você falou, se a pessoa tiver esse estudo, por si só ele já consegue, com oração, com a ajuda do Espírito Santo, já conduzir o caminho, né, para as suas ovelhas. É verdade. Mais uma pergunta. Se a igreja, né, acontece de uma pessoa muito querida da igreja, né, vem a ser recolhida pelo Senhor, e a igreja está muito tempo em luto, né? Uma palestra ajuda a identificar, o que o pastor faria? Acho interessante você falar disso, Adriana, porque a palestra, ela é pontual. Ela é para algumas situações que, de fato, seja a maioria que esteja passando por aquela situação, e aí a palestra vem e ela veste, né, como uma luva para aquilo. No caso do luto em especial, o luto ele tem algumas fases, as 5 fases, né? Mas isso varia, não necessariamente você vai passar por todas as fases, mas é bom para a compreensão das pessoas, elas terem conhecimento do que está acontecendo. Sim. E do tempo, né? Porque o luto ele tem um tempo, o luto saudável. Porque é evidente que quando perdemos alguém, nós entramos em sofrimento. Sim. Mas esse sofrimento, ele precisa ter o tempo. Imagine alguém chegar em você chorando, nossa, você fala, o que aconteceu? Eu perdi a minha mãe. Puxa, e como foi? O que eu posso fazer por você? Sei lá, você vai conversar com uma amiga, e aí a pessoa fala que, tem 20 anos. Tem 20 anos e ela tá chorando hoje pra você como se fosse uma semana. Então tem alguma coisa errada, que é o que chamamos do luto não elaborado. Então, o luto, ele tem algumas fases para se passar, e até 1 ano, em média, é o luto saudável, digamos assim. Por quê? Porque você vai passar, sei lá, Dia dos Pais, primeiro Dia dos Pais sem seu pai, Natal, as datas comemorativas, Dia seu aniversário, mães, Dia sim. das Mães, aniversário dele. Então são as datas comemorativas que naturalmente trazem à tona a dor da ausência, mas aí você vai trabalhando com aquilo. É natural estar triste. Então a gente não precisa medicar, por exemplo, uma pessoa enlutada. Tem um limite. Tem um limite. Quer falar, opa, vamos dar um contorno para essa dor, porque também se a pessoa perde alguém, ela tem a licença, eu acho que se chama licença nojo, é um nome feio até, né? Tem um nome que é uma licença de alguns dias que você se ausenta, depois você volta a trabalhar. E você tem condição de voltar a trabalhar. Nós temos recurso interno. E isso é bíblico, né? Porque quando Josué estava ali se lamentando, Moisés morreu, e aí ele estava em profundo luto, Deus vai lá e fala, levanta. Olha que história linda. Moisés faleceu, só que agora eu tenho um novo tempo para a sua vida. Então o próprio Deus nos dá uma ordem de comando. É normal sofrer. O que não é normal é permanecer. No processo do luto, né? Perfeito. Você me fez lembrar também a história de Davi. Chorou muito pelo filho, para que o filho fosse curado. Chorou, não comia. Quando disseram, o filho morreu, ele levantou, tomou banho, comeu e falou, vamos trabalhar. Que é isso, da gente ter esse tempo de chorar no tempo certo. E se perceber nisso, de falar, opa, eu tô patinando num lugar que eu não tô saindo. Da mesma forma também o contrário, né, de falar, eu perdi uma pessoa 1 semana e eu tenho que estar ótima, feliz. Não, eu tô em tristeza, mas tristeza não é depressão. Sim. E nem por isso também eu preciso tomar um remédio. Doutor, me dá um remédio, porque eu tô muito triste, mas eu perdi alguém muito significativo. Sim, um dos talentos do Espírito Santo é o equilíbrio, né? E esse domínio próprio é que nos lembra que a gente, às vezes, está passando do limite. É uma frase muito dita no meio das mulheres, eu preciso de terapia. A maioria numa conversa, né? E é verdade, é uma fala muito. Só que muitas vezes nós não procuramos. A gente não dá esse passo. Mas por que esse medo? Por que esse medo? Porque realmente a Bíblia diz, até Davi, né? A gente está citando bastante também a palavra de Deus, e esse é o foco mesmo. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Então ele deu uma palavra de comando para as suas emoções, para os seus sentimentos. Mas falando de mulheres, nós temos muita ocupação. Né? Nós falamos todo o currículo aqui da doutora,
N situações, N ocupações, mas nós deixamos sempre por último a nossa alma. E eu percebo que é por isso que existem muitas mulheres, homens, crianças, tendo surtos, né? Emocionalmente, né? Tendo burnout, como nós falávamos, pessoas que já não têm mais condições de trabalhar ou produzir porque a sua alma está abatida. Então é uma afirmação, precisamos de terapia. E qual é o conselho da senhora? Olha, que bom você falar disso, porque, de fato, essa consciência, né, que nós temos de entender que eu preciso de terapia é o primeiro passo. Porque veja que muitas vezes a gente se relaciona com pessoas que não entendem que precisam de terapia. É como a febre que está agora do bebê reborn. E aí você fala, a sociedade está empolvorosa com isso. A sociedade, mas quem tem o bebê reborn? Está achando que precisa de terapia? Doutora. Por isso que esse é o primeiro passo, a pessoa entender que, opa, eu estou precisando de ajuda. Foi normal, nós estamos acompanhando bastante esse tema, né? E eu percebi que teve que criar uma lei. Sim, algumas cidades estão. Né, para que o sistema de saúde, né, não aceite mais, não atenda. Olha o nível, né? Porque assim, as pessoas acreditam tanto naquela situação. Olha o que é uma prisão emocional. Então, mas é um devaneio, né? Eu acredito que o familiar, ele veja que a situação é tão sensível que ele tem até medo de tocar. Falar a verdade. E aí, como que a gente entra nesse assunto? Como que a gente fala, olha, chegou no limite? Nos ajude, agora. Doutora. Isso. Eu acho que tem uma questão, de novo, de entendermos o que é a dor da pessoa. Uma coisa é a nossa interpretação sobre aquilo, outra coisa é o que a pessoa está percebendo sobre ela mesma. Então, quando ela tem um bebê, já aconteceu na cidade de Barueri, não vou citar nomes naturalmente, mas uma mulher importante da cidade, o bebê morreu, e eu não me lembro nem do que, era um recém-nascido, e ela caminhava pela cidade com o bebezinho coberto, e alguém na rua pediu, deixa eu ver seu bebê, faz tempo que eu não te vejo, deixa eu ver o seu bebê. E quando a pessoa levantou a fraldinha sobre o bebê, ela viu que o bebê estava morto. E aí foram avisar, né, a saúde e tal, para ver o que podia fazer. Ela não percebeu, você vê o nível de adoecimento que ela estava. Ela estava doente. Agora imagina se você chega nessa mulher e começa a gritar, que é hoje o que as pessoas estão fazendo. Elas estão gritando na rede social. Ai, que gente doida, descompensada. É muito xingamento. Ao invés de, chama a pessoa. Como você está? Como está o bebê? Como tem sido para você cuidar desse bebê? Porque aí ela vai falar, então eu tô estranhando, porque o bebê não chora. Enfim, ela vai trazendo alguns elementos para você poder ajudá-la. Então, ajudar ela a enxergar a situação. Isso, que é esse primeiro passo, sair da negação. Isso. Porque não adianta a gente perceber e querer que ela saia da situação. Nós temos que, minimamente, ela precisa ter um primeiro grau de consciência, que é sair da negação para... ok, eu preciso de ajuda. Aí sim funciona. Porque é como você levar um adicto em drogas internado compulsoriamente. Ele não quer sair das drogas. Agora, aquele que quer, que fala, não, eu entendi que eu estou viciado, eu preciso de ajuda, com esse o tratamento tende a dar mais certo. Então, é o mesmo caso da mãe bebê reborn. Enquanto ela achar que esse é o certo, que é assim que ela tem que viver, nós não vamos ter sucesso. Nós temos que colocá-la para pensar minimamente, tomar a primeira consciência para entender que ela precisa de uma ajuda. E tudo começa mais uma vez com uma decisão. Isso. E isso eu entendo que é o papel daqueles que amam a Deus sobre essa terra, ajudar as pessoas a entender, a tomar uma decisão. E falando sobre decisão, nós vamos falar um pouquinho sobre o livro, né? Deus não está alheio ao que acontece com você. E confesso que quando eu li, né, esse título desse livro me chamou muito a atenção e eu queria saber a história por detrás dele. Como nasceu esse livro e por quê? Ai, que gostoso. É gostoso falar disso, eu amo, porque eu ainda estou digerindo, né? Eu acabei de lançar esse livro, tem aí nem 2 meses. Este livro eu escrevi com o Anderson, que também é psicólogo e também é cristão. Então, para mim foi uma experiência nova e foi muito gostoso, porque em todo o tempo a gente teve uma sintonia muito boa acerca, né, de tudo que seria colocado no livro.
E o título foi a última coisa que apareceu. Engraçado, né? Porque normalmente as pessoas pensam num tema e aí elas se aprofundam no tema. Nós pensamos no conteúdo e depois é que veio o título. Porque o conteúdo é uma análise psicológica de alguns personagens bíblicos. E então, ao escrever sobre isso, a ideia é que o livro não seja apenas para cristãos, o livro é para pessoas. Então, seja homem, seja mulher, porque essa análise psicológica, naturalmente a gente conta a história da pessoa, e essa é uma das riquezas da Bíblia, né? Porque a Bíblia, ela é um livro que conta a história da humanidade com Deus. E que, ao longo desse processo, os homens vão fazendo coisas naturais que a gente faz. A gente vai trocando os pés pelas mãos. E a Bíblia nunca escondeu isso. Então, desde um ciúmes comum de uma pessoa com outra, da inveja, até um homicídio, a Bíblia conta. E isso é o que a gente vive hoje. Nós vivemos essas mesmas emoções, né? A raiva, os ciúmes, a inveja, a tristeza e tudo mais. Quando a gente faz uma análise psicológica, é uma forma da gente aproximar também a Bíblia das pessoas. De falar, olha, eram pessoas assim, com as mesmas fraquezas que hoje nós temos, mas elas tiveram uma história diferenciada com Deus. Eu gosto quando o apóstolo Paulo escreve assim, ele já manjava de psicologia naquela época, hein? Sim. Quando ele diz assim, que engraçado, o mal que eu não quero fazer, eu faço. E o bem que eu sei que eu devo fazer, eu não estou fazendo. Esse é o nosso dilema. Porque o nosso dilema é um contratempo assim, entre a nossa consciência e o inconsciente. Uma coisa é a nossa razão. Eu sei que eu tenho que me alimentar bem, mas eu adoro comer coxinha. Eu sei que eu tenho que fazer exercício físico, mas eu tenho preguiça de fazer. E por aí vai. Então, a gente tem as nossas contrariedades. E o ideal é que a gente consiga um equilíbrio, uma disciplina com isso. E não ficar se culpando o dia todo, de falar, como eu sou ruim, olha, eu não faço isso. Não, eu olho o meu potencial, o meu recurso e tento trabalhar em cima disso para conquistar coisas novas. E aí, nessa análise desses personagens, a gente vai falar dessas coisas comuns para as pessoas se identificarem. De que, puxa, Maria, a mãe de Jesus, ela era muito especial, de fato, claro que ela era. Mas, assim, ela ensina coisas para nós nesse movimento psíquico que ela teve com essa experiência tão incrível de ser mãe de Jesus. Assim como Neemias, quando mostra o poder da resiliência. Mas Deus abençoava ele, para ele foi fácil, não. Porque aí foram acontecendo coisas, ele foi apanhando da vida, das situações como nós apanhamos hoje também. Então, essa identificação é que é gostosa de se ver, porque aí a gente respira e fala, eu tenho força também. Não é porque eles eram homens e mulheres especiais, com poderes extraordinários. Eram pessoas comuns como nós aqui. Mas eles contavam com esse recurso psicológico e também com a bênção de Deus sobre eles. A Bíblia é linda, né? Ela esclarece, mas ela mostra a verdade como nua e crua. Né? E é isso que é bonito, é isso que é lindo, né? A Bíblia. Eu dei um Google e para saber o que as pessoas gostariam de perguntar para uma psicóloga cristã, e veio a pergunta: se nessa mesa, quem você traria, qual personagem bíblico você traria hoje para uma conversa que você falaria, nossa, gostaria muito de conversar, de perguntar para este personagem e por quê? Para quem eu perguntaria? São tantos, né? São tantos, né? Acho que o apóstolo Paulo é o primeiro que me vem, até porque acho que essa é uma das passagens dele preferida, que você também gosta, não, fãzinha. Nós falamos, né, referente aos personagens bíblicos, referente ao livro, e se nós pudéssemos convidar, né, alguém, e aí eu pensei assim, gente, são tantas histórias incríveis, mas eu chamaria o apóstolo Paulo. Que legal, que gostoso, sintonia boa, né? Eu acho, por causa dessa questão que eu falo desse versículo dele, ele era um homem muito especial e muito importante na sociedade, né? E depois, quando ele se converte, ele tem uma mudança muito extraordinária. E aí ele consegue fazer as coisas caminharem em favor do evangelho. Mas ele tem uma perda, digamos assim, pessoal muito grande, né? Ele era um homem tão influente, de repente ele passa a ser perseguido, ele foi escorraçado, ele apanhou, ele foi
preso, e ainda assim ele teve Mesmo uma com a resiliência. transição, quando ele chegou, ele não foi aceito assim, Nunca, né? De né? qualquer jeito. Ele teve também essa rejeição, porque ele era um perseguidor. Muito perseguidor. né? Aí ele passa a ser perseguido pela igreja, que não queria ele, porque falava, o cara é uma besta fera, ele mata cristão, família inteira. Então os cristãos não o queriam, Tinha medo. e nem também os sacerdotes, né? Também não queria, porque falou, ele é um traidor. Ele se converteu, ele é um traidor. Então nenhum grupo, nem outro. Então até ele se reorganizar com isso, Deus enviou também pessoas, Ananias e outros, para cuidarem dele também nesse momento, para caminharem com ele, Barnabé e tudo mais. Ele teve essa caminhada, mas ele precisou de uma força muito grande, porque de fato ele foi odiado. E o que me chama muita atenção é que por inúmeras vezes ele cita alegrai-vos. Então, independente da mudança drástica do cenário, ele estava preso fisicamente, mas o seu espírito estava livre. E eu gosto muito de falar do tema de contentamento, né? Perfeito. Porque a psicologia, ela trata muito isso, de nós nos aceitarmos, Sim. de entendermos que nós temos que ser grato por esse privilégio. Olha o que Deus está nos proporcionando hoje, uma conversa tão abençoada, né? Falando da palavra de Deus. E as pessoas estão presas muito no amanhã, né? Pensando, se eu tiver, se eu conquistar. E Paulo está dizendo assim, alegrai-vos. Eu sei ser fiel no pouco, mas eu também sei ser fiel no muito. Então, Paulo, quando nós chegarmos na eternidade, não só eu, mas a doutora Paula, e eu acredito que a Adriana Daré também, Em nome de Jesus. vamos tomar um café e falar, Vocês, garotas. a terapia estava, né, ok, realmente um homem cheio do Espírito Santo que sabia lidar com as suas emoções. Verdade. Essa questão do contentamento, Érica, traz também essa lembrança para a gente estar se policiando sempre e mantermos o leque aberto. Então, a vida é um leque que nunca pode estar fechado. Ele precisa estar aberto porque nós temos que ter fontes de prazer diferenciadas. Então, o contentamento precisa estar no meu trabalho, na minha família, na minha igreja ou em outra atividade que eu faça, no esporte, tudo. Tem que estar sempre aberto. Porque quando o leque está fechado e me falta essa fonte de prazer, a ideia é de que eu quero morrer. Porque foi tirado de mim a minha alimentação de energia. Então, esse leque precisa estar aberto e a gente precisa ter esse contentamento em dia nesse aspecto. Contentamento não é, estou super feliz, a minha vida está ótima. Não é isso. Contentamento eu tenho as dificuldades na minha vida, mas ela está caminhando e ok, eu entendo que isso faz parte do percurso. E estar no lugar que desejamos estar de fato. A senhora faz a sua apresentação e diz assim, eu não preciso de férias. Isso me chama muito a atenção, porque o que leva uma tristeza? Você permanecer num lugar que você não está feliz. Você segurar algo que já não pertence a você. Falar isso, né, ainda mais um podcast, muitas pessoas vão falar o quê? Porque férias eu percebo que as pessoas esperam ansiosamente. Por quê? Porque eles estão sobrecarregados. Talvez estão fazendo coisas que realmente não faz sentido à vida, né? Eu acredito que uma escolha de uma profissão é algo muito importante. Nós que somos mães, né? Nós queremos ensinar ou conduzir os filhos, né? No meu caso, eu disse como eu queria. Eu sou assistente social de profissão, amo o que eu faço, nasci para isso, é uma missão de vida. Mas eu tive 2 filhos e eu disse, será? Né? E aí a minha filha diz, vou ser advogada porque o meu pai é. E o meu filho diz, eu vou ser engenheiro civil. Eu penso totalmente diferente e muitas vezes a gente quer burlar esse processo de escolha. Só que eu acho que vale a pena ressaltar, ouvindo uma frase tão linda como a senhora disse, que a escolha da profissão é algo muito importante. É muito importante. Assim, eu não sou contra férias, absolutamente. É que na minha profissão, como eu sou autônoma, eu tenho essa condição de tirar, digamos, mini férias. Então, eu tiro 5 dias, depois de 3, 4 meses, eu tiro mais 4. Então, eu tenho como salpicar isso. A profissão em si não me pesa, a ponto de falar, nossa, eu preciso ficar sem ouvir pessoas 1 mês, neste caso, tá? É muito específico.
Mas é claro que as pessoas que, sei lá, trabalham em empresa e elas só têm aquela condição que a empresa determina, elas têm que se alegrar com isso. O triste é quando a pessoa, e você vê muito isso em rede social, chega no domingo, ai, amanhã começa, ai, sofrimento, alegria de pobre dura pouco, e aí vem uma enxurrada de coisas E que isso você é fala, muito comum de ouvir. triste. O trabalho, é claro que a primeira função do trabalho é dar o sustento, nós precisamos de dinheiro para pagar nossas contas, né? Mas ele também precisa ser uma via de satisfação. Principalmente Eu vou trabalhar. espiritualmente falando, né, Adriana? Muitas vezes a gente fala, eu não posso me cansar da obra. Eu posso me cansar na obra. Porque também, não somente o trabalho, que a gente precisa de dinheiro, eu como pastora, né, eu percebo que as pessoas enxergam o ministério como algo muito pesado. E de fato, quando há contentamento, quando há decisão, o ministério é algo mais leve que nós podemos ter. É um Sim, privilégio. mas há momentos também em que, não sei, às vezes por causa do ministério ali, às vezes há poucos ajudadores, acaba que alguém fica sobrecarregado. A pessoa é regente, a pessoa está na cantina, a pessoa é obreiro, a pastora pode me ajudar. Às vezes a pessoa tem vários cargos, né? Inclusive a nossa produção aqui, né? Filha de pastor tem vários cargos. Então, como que a gente consegue levar esses cargos, né? Porque a gente tem ciência da obra de Deus, né? A gente deseja fazer a obra de Deus com amor, com carinho, né? Com dedicação, igual você falou, não ir para a igreja para o domingo, eu tenho que ir para estar lá para fazer aquele cargo. Cumprir a escala, né? Cumprir aquela escala. Eu, inclusive, já passei por isso. Tive um momento que eu tive que, olha, vou abandonar porque eu não estou conseguindo, estou sobrecarregada. Só que demorou para eu identificar. Isso é burnout? Como que a gente identifica isso? Como que o pastor pode ajudar essa situação? Nossa, já veio a outra história bíblica, né? Marta e Maria. A Bíblia é tão completa que falou de tudo para nós, né? Marta e Maria. Nossa base é a Bíblia, Jesus vai né? e fala, Marta, Marta. Né? Que é de falar assim, calma, vamos ver como é que tá essa produtividade, que é trabalhar na obra precisa ser um prazer. Então, o limite inicial está dentro de nós. Não é responsabilidade do pastor, não exatamente. Sim. Porque pode ser até que um pastor não perceba e esteja sobrecarregando alguém. Mas somos adultos. Então nós temos toda a liberdade de chegar no pastor e falar, pastor, não dá não, sabe por quê? Eu já cuido, sei lá, da porta, eu já cuido de criança. Eu já sou e já mãe, eu cuido de trabalho. tal coisa. Então eu consigo fazer isso e isso aqui na igreja, Isso. pastor, mas o resto não dá. E ok, claro que, né, sendo um homem adulto, ele vai entender, mas precisa conversar sobre isso. Então, o limite está dentro de nós. Nós é que temos que dar o farol vermelho para o outro. Porque o limite nós sabemos. Tem pessoas que, de fato, elas estão mais disponíveis e elas conseguem abraçar várias tarefas. E ok, se ela estiver bem, né? É um talento. Mas ela é que vai dar o farol vermelho, o limite. Então, o limite precisa estar claro dentro de nós, para que também a gente não fique assim, caia no vitimismo. Ai, porque eu fui de tal igreja e o pastor me sugava. Você permitiu? É normal, doutora, a gente não conseguir empenhar 100% todas as tarefas? Porque é assim que muitas vezes eu me sentia. Eu tive que dar essa pausa porque eu sentia que eu não estava cumprindo 100%. Então, onde eu conseguia, faltava ali. Então, eu precisava, eu não sabia identificar, igual você falou, a pessoa que precisa dar essa pausa, mas eu não conseguia. É como se fosse uma desonra, né? Porque é um trabalho que é dado pra gente com tanta honra que a gente entende que a gente não pode parar. A gente precisa encontrar ali aonde é que eu estou falhando para poder conseguir entregar ao Senhor 100%. Então, mas é essa questão, né, Adriana, da gente, todas nós, perguntarmos assim, o que é dar 100% para mim?
Porque, de repente, o meu 100% não é o 100% que a igreja espera. Uhum. Ou não é para mim. O meu 100%... Às vezes você tem uma autoexigência também tão violenta que você está fazendo um trabalho super bonito, mas ainda está descontente com você mesma. Então, é necessário olharmos para dentro de nós ao pegarmos uma tarefa e entendermos o que eu posso oferecer dessa tarefa. É isso. Então, é isso que eu entrego. O 100%, ele é variável. Porque, em primeiro lugar, ele precisa passar pela tua autoexigência. Né? Então, tem pessoas que também, às vezes, são muito rigorosas. A pessoa já faz um trabalho super bom, ou ela já faz um trabalho e fica nessa fome de fazer várias tarefas, porque ela caiu na agradabilidade, ela quer agradar as pessoas, quer agradar a igreja. E isso é um problema. A agradabilidade não é saudável. Então, tem coisas lá na infância, porque a infância é um chão que a gente sempre pisa, e aí a gente precisa revelar, né? Para ver por que é que eu tô correndo tanto atrás de ser querida, de ser aprovada, de agradar, de ser boazinha, que é uma grande cilada. Então, no evangelho, a gente precisa tomar esse cuidado, né? Porque o cristão, ele facilmente pode cair numa interpretação equivocada de achar que porque ele é cristão, ele tem que estar sempre dando a segunda, outro lado da face. Ou seja, é saudável falar não? Super. Então, o não é tão importante quanto o sim. É um tempero, é o dia todo. Não e sim, não e sim, não são. Então, com a mesma naturalidade que a gente fala, sim, eu posso te ajudar, essa naturalidade saudável precisa estar presente na nossa vida para dizer, olha, eu te entendo, mas sinto muito, eu não posso fazer nada. Você citou o exemplo de Marta e Maria, né? Realmente é algo que a gente gosta muito de pregar, nós como pastores. Mas Jesus, ele dá uma lição. Os dois papéis são importantes. Sim. Mas a parte mais importante é que o nosso coração seja ensinável. Porque Maria parou para aprender. Então eu percebo assim que só vai gerar cansaço, só vai gerar, falando sobre limites, ela disse que a gente precisa aprender a falar não, ou tal, a gente se cobra muito em querer fazer perfeito, foi uma resposta maravilhosa, mas eu vejo também que Jesus está dizendo assim, filhos, independente do que vocês façam, estejam com o coração para a minha obra, para Deus. Se eu estiver errada, a senhora me corrige. Eu acredito, assim, com a sua fala, que a Marta e a Maria não tem escolha, as duas estão em nós. Como ela disse, é o momento que a gente precisa interpretar, quando é o momento de dizer não, agora eu preciso sentar e ouvir. Porque receber é importante, preparar o ambiente para o Senhor é importante e alguém tem que fazer, né? A obra está aí, a gente sabe, precisa de obreiros, né? Então, qual é o momento? Identificar, né? A gente precisa identificar qual é esse momento de falar, olha, agora eu preciso ouvir. Eu preciso sentar com Jesus. E são escolhas, né, Adriana? O tempo todo a gente tem que estar antenado nas nossas escolhas. Sim. Então, por exemplo, se eu marcar, eu tenho um consultório particular, sou autônoma. Se eu marcar um horário, o paciente fala, eu precisava ser atendido, mas eu trabalho até às 9, então eu só posso passar em consulta às 10 da noite. Não. Então, eu quero atender aquela pessoa? Quero. Eu quero ganhar mais? Quero, mas eu não quero trabalhar às 10 da noite. Então, é entender que o limite é nosso. Então, tem uma coisa saudável de falar, ok, mas isso eu não faço, eu posso te indicar outra pessoa que talvez atenda nesse horário e tal, tudo mais. Mas é ter essa tranquilidade de equilibrar a Marta e Maria, que como você disse muito bem, de fato elas estão aqui, ó, no nosso DNA. Então, não é a Maria que está certa ou a Marta, porque claro que coisas precisam ser feitas. Sim. Né? Então, é ruim quando, eu brinco, né, que é a cunhada folgada do Natal, que você faz tudo e ela não quer lavar uma louça. Então, isso vai dar uma treta na família, né? Natal é ótimo para ter essas tretas. De entender que as pessoas, fulana é tarefeira. Não, você tem que fazer, tem que trabalhar. Há tempo determinado para todas as coisas. Exatamente, palavra tá aí sábia. Eclesiastes, né? Porém, acho que falando, né, encerrando esse tema, eu entendo, né? Nós falamos no outro episódio, o escolhido tem escolha. É muito importante nós falarmos sobre isso, porque nós temos que aprender a ter limites, precisamos, né, falar sim ou não, escolher a melhor parte, mas também nós entendemos uma missão e um propósito de vida. O apóstolo Paulo encontrou Jesus,
se tornou perseguido durante toda a sua caminhada, mas em estações, em todas as igrejas, em todos os lugares que ele foi preso, ele continuou escrevendo cartas. Ele continuou ensinando. Eu carrego isso sobre a minha vida. No meu trabalho, na minha família, eu sei, estou tentando aprender, dividir, né, tarefas, porque são tantas, mas eu sempre entendo que aonde eu estiver, a minha missão será cumprida. De uma forma leve, né, e suave, porque realmente a mensagem de Deus é essa, é leve. Perfeito, você me fez lembrar Guimarães Rosa, né, quando ele escreve que o ideal, a felicidade não está no final do caminho, ela está ao longo da travessia. Então, tudo aquilo que vivermos, até o que dá errado, por exemplo, furar o pneu do carro, não está na tua agenda aquilo. A sua agenda está cronometrada, aí fura o pneu do carro, você vai perder tempo, e você vai ter que naturalmente derrubar os seus compromissos daqueles próximos horários. É entender, é respirar, falar, ok, não era para eu chegar, ok, melhor estar parada aqui em segurança do que ter acontecido alguma coisa pior. Então, é degustar daquilo que também dá errado, né? Não é que, eu vou ficar feliz da vida com o imprevisto, não é isso, mas é não se apavorar com isso. Sabe, pessoas que têm ataque de fúria, começam a sair, arrancar os cabelos. Isso deu errado, eu tenho um chilique, uma histeria. Fala, gente, acontece. A gente costuma dizer, Furar foi o pneu livramento. acontece. Foi livramento, ou se a viagem é longa, vamos aproveitar a paisagem, jornada, né? São as contingências da vida, não é que foi Deus ou o diabo que jogou uma seta no meu pneu. Acontece, são coisas da natureza humana, né? Eu acho que a gente precisa também parar de colocar culpa, né, nas pessoas. Gente, foi perfeito, né, tudo isso, mas eu preciso perguntar para a senhora, referente, assim, a palavra de Deus é muito linda, né, mas se você pudesse escolher um versículo e definisse toda a sua trajetória, qual seria? Eu acho que é um versículo que, para mim, é desde a infância, né, desde a época de EBF, Escola Bíblica Dominical, de férias, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lindo. Porque o amor de Deus permeia a nossa história em todo o tempo. E isso é cristão e não cristão. É o amor de Deus para a humanidade. Então, quando a gente entende esse amor, a gente até se relaciona com as pessoas melhores. Que é aquilo, a pessoa pode ser uma pessoa muito difícil, que chega no consultório, que você acaba trabalhando com uma pessoa que fala, gente, a pessoa é tida no ambiente de trabalho como uma pessoa insuportável. Não se dá com ninguém. Mas é entender assim, quem é essa pessoa? É tirar o rótulo, falar, independente do que estão falando dela, deixa ela chegar. Da gente ser natural, porque senão também a gente já entra numa relação truculenta. Então eu gosto muito desse versículo porque ele acalma nosso coração para entendermos que há um amor de Deus sobre todos nós, inclusive sobre aquela pessoa supostamente insuportável que chega pra gente em algum relacionamento, né? Seja de trabalho, seja pessoal. E entenda assim, quem é essa pessoa aí que Deus gosta, né? Sim. O pessoal brinca e fala assim, Deus tem cada filho que, misericórdia. Doutora. Mas é receber, né? Sim, doutora, como psicóloga, palestrante para casais e família, né? No consultório, ou teve algum testemunho mesmo na palestra, onde você se aproximou mais de uma história, ou te impactou, ou você trouxe para a vida, ajudou, foi algo assim que realmente não tinha como, que você precisava intervir com mais pontualmente ali para ajudar esse casal? Algum testemunho? Tem uma história que me marcou bastante. Não que eu tenha tido uma intervenção diferente, mas eu a utilizo até hoje na hora de trabalhar com casais. E isso surte muito efeito, porque é uma identificação muito grande. E então, foi um casal logo no começo do atendimento, porque eu me formei no ano de 2000 e eu já comecei a atender. E fazer a pós-graduação em terapia de casal e família. E aí, acho que foi logo que eu concluí o curso de casal e família. E então, este casal, eles tinham assim quase que a minha idade de casados. Eu era muito novinha, né? E atendendo, ele falava, a queixa deles estava assim, na dificuldade
do relacionamento, naturalmente, mas porque ele tinha um trabalho intelectualmente que sugava ele bastante, né, intelectualmente. E ele chegava em casa, naquela época se usava muitas chaves ainda, e com molho de chaves, ele jogava o molho de chaves num aparador que tinha logo na entrada, e que ela não trabalhava, ela cuidava da casa e fazia janta para ele. Todos os dias ela fazia uma janta fresquinha porque sabia que ele gostava. E quando ela ouvia esse barulho das chaves, ela ficava muito brava. Porque qual era a interpretação dela? Aí, tá vendo? Já chegou estressado. E aí ela o recebia brava, porque ele chegou bravo, supostamente. E ao perguntar disso pra ele, ele falava assim, e ela todo dia me recebe com uma cara feia. Então uma coisa alimentava a outra sem que eles soubessem. E aí eu perguntei assim pra ele, ela falou, lógico, ele já chega jogando as chaves. Aí eles discutiam, porque em terapia de casal eles brigam, né? Brigam, que às vezes quem tá na recepção Pode brigar se assusta. na terapia de casal? Até com terapeuta. Até com terapeuta eles brigam. Mas faz parte do processo. Sim. E a gente vai conduzindo isso. E aí eles brigaram muito feio. E aí eu falei pra eles, tá bom, deixa eu te ouvir. O que é pra você que chega com a chave, porque o gatilho era o barulho da chave. E aí uma coisa puxava a outra, né? Eu disse, o que é pra você jogar as chaves? O que isso significa? Você realmente chega estressado? E aí ele falou, eu chego, mas dou trabalho. Então quando eu jogo a chave ali, porque é mais fácil jogar a chave ali, eu penso, graças a Deus eu cheguei em casa. Só que quando eu olho, ela já vem com uma cara feia. E pra ela, aí eu perguntei pra ela, o que você sente quando ele joga a chave? Porque o sentimento dela também é importante. E aí ela dizia assim, eu cuido da casa, eu faço a janta esperando ele. Então, quando ele chega, eu tô querendo que ele chegue. Mas ele chega bravo, e aí eu penso, tá vendo? Ele prefere ficar no trabalho do que ficar em casa. Chegar em casa é horrível pra ele. Então, o sentimento de ambos era muito positivo. Mas a interpretação deles estava muito equivocada. Então, dava um desencontro muito grande de algo que a princípio era muito bom. E isso acontece frequentemente nos nossos casamentos. A gente tem uma interpretação porque é negativa do outro e achamos que estamos cobertos de razão, porque a gente tende a se enganar, dizendo assim, meu marido eu conheço com a palma da minha mão. Não conhecemos. Porque não há intimidade, não há telepatia, apesar da intimidade. Então, você pode ter muita intimidade com o seu marido, mas você não é capaz de adivinhar o que ele sente. Não é capaz. Assim como é com os filhos. Então, nós precisamos perguntar essas perguntas acolhedoras. De falar, o que é isso para você? Você quer isso para quê? Como é um filho, eu quero muito isso, eu quero filho, eu não posso te dar, ou não acho que você vai ganhar isso nesse momento. Antes de falar o meu não, eu pergunto, por que isso é tão importante para você? O significado que existe dentro de cada um é muito particular, isso precisa ser respeitado. Então esse casal, esse atendimento me marcou muito, me ensinou muito e até hoje é uma história que eu conto aí dentro do setting terapêutico. Sim. Teve algum caso de agressão que você falou que também tratou desse tema, né? De agressão em que você teve que intervir, talvez a pessoa nem entendia que era uma agressão, né? Que tem agressão também, tem vários tipos de agressões, né? Você pode nos ajudar a identificar? Legal, porque se a gente pensar em violência doméstica, né? Nós temos 5 tipos de violência. Então seja violência física, patrimonial, sexual, moral e sexual, não sei se eu falei. Emocional. E emocional. O que acontece é que a pessoa tem que identificar que o que ela está fazendo é uma agressão. Porque você vê até na relação de pais com filho, quando um pai fala assim, você é um bocó. Ele acha que é uma brincadeira, mas é uma brincadeira, ele chama bocó o amigo que ele trabalha, porque é um adulto que sabe se defender com aquilo. Tem um outro traquejo emocional, uma criança não, uma criança vai interpretar que ele é um bocó, que ele é bobo, que ele é burro, que ele é menos capaz, enfim, os desdobramentos dessa interpretação são muito ruins. E aí que a gente precisa colocar a pessoa para compreender que aquilo que ela está fazendo é uma violência, até que ponto? Então, quando eu falo, o que é chamar de bocó? E o pai quer falar, quero dizer que ele está sendo ingênuo.
Uhum. Né? E aí você vai trabalhando isso. Então, mas seu filho de 6 anos consegue interpretar o que é ingenuidade? Ele sabe esse jogo da brincadeira masculina? Porque é um jogo também que precisa ser treinado, porque um pai não vai brincar igual uma mãe. Uhum. E ok não brincar igual a mãe, ficar, ai, fofinho, queridinho, meu bebezão, isso é coisa de mãe. O pai vai brincar de outro jeito, né? Vai falar, e aí, cara, e aí, mano, sobe aí nessa árvore, quero ver quem ganha. O traquejo é outro, e até a bronca também é outra. Mas existe um limite entre ele ter uma jogada masculina com o filho ou ele ter uma truculência, ele ter uma ação violenta. Então, a violência, seja, não sei se você quer que eu fale mais disso com o casal ou na relação No toda total, aberta. todo, No total, né? É. Que a gente também lida com criança, lida com casal. Joia. Então, é compreender isso. O primeiro passo da pessoa é enxergar aquilo que ela está fazendo. Se ela reconhece como aquilo, como uma ação violenta, porque às vezes ela não tem a intenção, Uhum. que é isso, é o significado. Às vezes ela não tem a intenção, às vezes ela tem. Então, como é que dá para fazer isso? Quando você pergunta se já teve violência, sei lá, se eu já presenciei violência em consultório, Sim. nunca aconteceu. Violência verbal, sim. Sim. Não acaba que ofendendo o outro e tal. Já teve um homem que se levantou para a esposa. E aí eu me levantei também e falei, olha, nesse momento da sessão, eu acho que a gente precisa tomar uma água, um café, para então a gente dar sequência. E chamei o homem para fora da sala, porque foi ele que se levantou. Né? Eu falei, você pode me acompanhar para a gente pegar um café? E aí eu saí, a gente pegou o café e depois retomamos a sessão. Foi o máximo. Felizmente que já aconteceu. Já aconteceu também numa terapia individual de uma paciente me jogar uma almofada. Tudo bem que a almofada não machuca, mas foi uma ação de agressão. Ela ação de ficou agressão. puta com uma coisa que eu perguntei pra ela, e aí ela pegou a almofada e aí eu Nossa, foi segurei forte, a hein? almofada e falei, é assim que você resolve as coisas? É assim que você está fazendo? Porque tinha uma questão dela também reclamar. Eu falei, então, é assim que você faz com o teu chefe, com o teu colega, com o teu marido, né? E aí ela foi processando e demorou umas 3 sessões para ela me pedir desculpa. Aí é uma situação até engraçada. Eu sei que no momento que a gente passa, não é engraçada, né, doutora? Mas é muito bom. Como é bom nós ouvirmos um pouquinho, bem pouquinho. A nossa vontade era ficarmos aqui 3, 4 horas ouvindo a sua trajetória. Mas nós, do podcast Margaridas à Mesa, nós queremos agradecer porque a senhora veio compartilhar um pouco. Tenho certeza que vai enriquecer muitas pessoas que vão nos assistir. E eu quero dizer que é tempo de florescer. Nós vamos continuar na nossa temporada. E eu queria que a senhora falasse, para encerrar, onde nós podemos encontrar o seu livro, as redes sociais. Ai, que joia. Primeiro dizer que foi uma alegria estar com vocês. Eu espero que a gente tenha outros momentos. Foi muito agradável e que a gente possa também interagir com quem está nos ouvindo para que a pessoa se sinta à vontade para fazer perguntas. Às vezes alguma coisa não foi dita de uma forma tão completa, né? Porque nosso tempo naturalmente é limitado, mas a gente pode falar disso num outro momento de uma forma mais profunda. E que o livro, tanto Deus não está alheio com o que acontece com você, porque de fato ele não está, Deus está atento, né? Ele tem na plataforma da Amazon. Eu posso depois passar para vocês direitinho como é que seria esse acesso. O meu Insta é paula.psico2023. Eu estou lá, dá para as pessoas fazerem um contato comigo. E o Facebook, eu sou tiazinha, né? Eu tenho 51 anos. Eu também tenho. Eu ainda uso o Facebook. Tem até um vídeo muito interessante sobre relacionamento familiar usando a família do Chaves. E aí eu faço uma analogia com os personagens do Chaves, que fez muito sucesso aí nessa série mexicana, falando das relações afetivas em família. E aí tá lá no Facebook, Paula Nasser com 2 S's. E eu tô à disposição de vocês e dos ouvintes, viu? Foi uma alegria. Você que está em casa, Margarida, você pode nos seguir no @margaridasamesa, siga no YouTube, Instagram, curte. Se você tem alguma pergunta para a doutora Paula, aproveita, segue lá, entra no comentário, pode perguntar. Se você também tem um testemunho de consultório, né, doutora? Se você tem um testemunho, pode nos inscrever, que a gente vai entrar em contato com você para a gente conversar sobre isso e também trazer uma pergunta, né, para a doutora. A gente se encontra no próximo episódio Margaridas à Mesa.